Olá, galerinha! Aula de hoje, multiplicação e divisão de frações, tá bom? Então, essa aula vocês viram sexta-feira da semana passada na TV e hoje a gente vai revisar, a gente vai reforçar, tá bom? Esse assunto. Então, quero que vocês prestem atenção na aula para tirar qualquer dúvida da aula da TV, tá bom? Então, já relembramos o que é fração e agora vamos aprender a multiplicação e divisão de frações, tá certo? Multiplicação, o que é a multiplicação? A multiplicação de frações é muito simples, basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. Então, se eu tenho aqui uma fração A sobre B, que é a fração A sobre B, e eu vou multiplicar ela pela fração C sobre D, como é que eu faço? Preciso deixar no mesmo denominador, igual a adição e subtração? Não. Aqui eu só multiplico numerador vezes numerador, A vezes C, e depois B vezes D. E pronto. O resultado tá ok. É muito mais fácil multiplicar uma fração do que somar, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Dos alunos de uma turma, 4 sobre 6 praticam algum esporte durante o intervalo. Desses alunos, 4/5 jogaram basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Eu estou querendo saber quanto é 4/5 de 4/6, não é? Eu sei que 4/6 praticam algum esporte, mas 4/5 praticam basquete, jogam basquete. Então, eu estou procurando 4/5 dentro de 4/6. Sempre que eu digo o de, vamos lembrar, o de é igual a multiplicação. Então, se eu digo 4/5 de, o de vai ser multiplicação, de 4/6, eu estou fazendo um produto de frações. E eu vou ter o quê? 4 vezes 4. O meu numerador vai ser 4 vezes 4. O meu numerador do resultado é o produto dos dois numeradores. E o meu denominador é o produto dos dois denominadores. Então, eu vou ter como resultado 4 vezes 4, que dá 16, sobre 5 vezes 6, que dá 30. Então, eu teria 16 de 30, 16 sobre 30, tá bom? Então, que fração dos alunos da turma jogou basquete? 16 sobre 30. Poderia simplificar? Sim, eu poderia dividir aqui por 2 e aqui por 2. Eu ia obter que resultado? 16 por 2 dá 8, 30 por 2 dá 15, tá bom? Eu não consigo mais simplificar, tá certo? Então, é muito simples fazer um produto de frações. Vamos ver aqui mais. Aqui tem a resolução bem explicadinha. Sabemos que 4/6 dos alunos dessa turma praticaram algum esporte. Sabemos ainda que 4/5 dos 4/6, né? Tá aqui, dos 4/6 de alunos jogaram basquete. O que procuramos, então, é a fração que corresponde a, o que eu falei, 4/5 de 4/6. Então, é uma multiplicação. E eu vou ter 4 vezes 4 sobre 5 vezes 6. Simplifiquei, resultado, 8 sobre 15. Tá bom? Vamos aqui praticar. Aqui, eu tenho 2/3 vezes 5/7. Fica 2 vezes 5 sobre 3 vezes 7, que dá 10 sobre 21. Aqui, se a gente for responder qual é o resultado, eu tenho 6 vezes 9, não é? Sobre, multipliquei 11 vezes 5, não é?
a minha fração vai ser 6 vezes 9, que dá 54, sobre 11 vezes 5, que dá 55. Então, eu vou ter 54 sobre 55. Na letra C, eu tenho o quê? Eu tenho 13 sobre 5 vezes 7 sobre 2. Então, eu vou ter 13 vezes 7, ó, multiplico os dois numeradores. Depois, eu vou ter 5 vezes 2. Multiplico os dois denominadores. Agora, eu tenho o quê? 13 vezes 7 dá... Vamos fazer aqui a continha. 13 vezes 7 dá. 3 vezes 7 é 21. Então, eu boto 1 e vai 2. 1 vezes 7 é 7, mais 2 é 9. Então, aqui em cima eu tenho 91. 5 vezes 2 é 10. Então, o meu denominador é 10. Ou seja, o meu resultado foi 54 sobre 55 na letra B, 91 sobre 10 na letra C. Tá? Multiplicar é muito simples. E a divisão? Assim como podemos dividir o inteiro em partes, podemos também dividir essas partes em outras partes, que podem ser novamente divididas e assim sucessivamente. O que eu quero dizer? Eu posso dividir, por exemplo, 6 por 2, né? Que dá 3. Só que se eu fosse dividir o 6 por 5, né? Não ia dar uma conta exata. Se eu fosse dividir duas frações, eu ia fazer como se eu fosse dividir dois números não inteiros. Né? Dois números inteiros, quer dizer. Certo? Então, vamos ver aqui. A divisão, ela deve ser efetuada aplicando uma regra prática de fácil assimilação, que diz: repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Sempre lembrar, repita a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. É a primeira vez do inverso da segunda, tá bom? Quando eu estou tratando de divisão de duas frações. Então, se eu tenho aqui a fração A sobre B, ó, aqui, A sobre B. Estou dividindo ela pela fração C sobre D. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou dividir um pelo outro? Não. Eu vou repetir a primeira fração, A sobre B, e vou multiplicar ela pelo inverso da segunda, ó, D sobre C. Tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará a parte que Rui obtiver? Então, ele tem 1/4. O que é que ele quer fazer? Ele quer dividir em 6 partes. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Mas aqui eu não tenho uma fração, professor, no 6. Aí é que entra a questão. Todo número é uma fração. Tá bom? Aqui a minha fração é 6 sobre 1. Certo? Aí o que eu tenho? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a regrinha da divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração. Quem é a minha primeira fração? 1 sobre 4. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a minha segunda fração? 6 sobre 1. Então, eu vou trocar e vou transformar em 1 sobre 6. Agora é fácil responder. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 6 é 24. Então, que fração do bolo o Rui vai obter? Vai ser 1 sobre 24. Tá bom? Quando eu for dividir uma fração por um número, eu tenho que lembrar que embaixo de todo número eu tenho o denominador 1, certo? Eu consigo transformar ele numa fração dessa forma. E aí, quando eu preciso dividir, eu faço o inverso, fica 1 sobre o número. Vamos ver aqui como foi que teve a resolução. Ó, quando eu vou dividir, eu faço o inverso, fica 1 sobre 6 e multiplico. Tá bom? O inverso de todo número é 1 sobre ele. A gente tem que lembrar disso. Certo? Aqui a gente tem uns exemplos. Na letra A, 9 sobre 2 dividido por 7 sobre 3 é igual a quanto? 9 sobre 2, da mesma forma, eu só repetir, né?
Depois ele trocou 7 e trocou 3. Então, eu tive um produto agora, 9 sobre 2 vezes 3 sobre 7. Lembrando, na divisão de frações, eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê? 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu tenho 8 sobre 3 dividido por 5 sobre 9. Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir a primeira, 8 sobre 3, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é denominador é o 9, ele vai ser numerador. Quem é numerado é o 5, vai ser denominador. Agora, eu posso fazer o produto. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. Pronto. Certo? Nessa letra C, eu tenho 12 sobre 5 dividido por 6 sobre 7. O que é que eu faço? Repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 6 sobre 7. O seu inverso vai ser 7 sobre 6. Agora eu multiplico. 12 vezes 7 dá 84. 5 vezes 6 dá 30. Resultado, 84 sobre 30. Tá bom? E se a questão pedir para você simplificar, você simplifica. Se não, você deixa como tá. Tá bom? Então, vocês vão procurar o exercício e vão me mandar até próxima terça, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.